eu faço política cotidianamente, assim, quando eu acredito na mudança que outras pessoas podem fazer, sabe? E o mais legal é saber que você pode começar um sonho sozinho, mas isso não significa que você precisa terminar ele sozinho. E é isso que eu aprendo cotidianamente, assim. Hoje o Papo Momento da Virada é com uma mulher incrível, guerreira, que faz acontecer. É com a Fabi Silva, uma empreendedora social do Parque das Missões em Caxias, que criou o Apadrinhe Sorriso, com vários projetos incríveis como o Sarau de Poesia, a Roda de Mulheres e o Som do Parque. Espero que vocês gostem do Papo Momento da Virada de hoje. Vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Martelo o tempo pra eu ficar. Eu morava numa favela, né, do Rio, no caso, do município do Rio de Janeiro, Parque das Missões. Morava não, moro lá. E tinha uma vida toda pensada pro mesmo, né? Um dia após o outro, acreditando na possibilidade de um dia ser diferente do outro. Trabalhava com a questão da costura, né? Depois fiquei desempregada, fui ser camelô, né? Trabalhava vendendo bala dentro do ônibus. E aí minha mãe, né, minha estrela mor, me chamou a atenção perguntando se era aquilo ali que eu queria, cara. Porque dentro da realidade da minha família, eu fui a única, né, da minha rede que terminei o ensino médio, que nossa, ensino médio e tal. E ela falou assim, poxa, você terminou o ensino médio, como se terminar o ensino médio dentro do contexto de, sei lá, 11, 12 anos atrás, fosse muita coisa, assim. Mas dentro da realidade do que era minha família, era muita coisa. Até porque muitos nem tinham entrado na escola e os que entraram não conseguiram levar. E eu falei para ela que não, que eu estava cansada. Eu fiquei 9 meses trabalhando como camelô e foi uma das experiências mais intensas e tensas da minha vida, assim. É uma das profissões que é muito violenta, né? Principalmente para mulher, né? A questão de você está em perigo em pedir uma carona no ônibus, você está em perigo por conta da questão de possíveis assaltos, da violência sexual também, porque o horário que eu pegava, né, era um pouco mais tarde, saía um pouco à noite, então às vezes ficava no ponto sozinha e tal. E minha mãe sempre ficou com muito medo por conta disso, eu também tinha medo. E depois dessa chamada eu comecei a pegar apostilas de pré-vestibulares, né, passados e tal, que minha irmã tinha tentado fazer. E comecei a estudar entre uma viagem e outra, né? Tava com meu ganchinho ali, mas o tempo com o livro debaixo do braço. E foi quando eu passei para a universidade, né? Tentei três, mas sendo que uma era privada e as outras duas públicas, e passei para as três, assim, né? Aí escolhi pedagogia na UERJ, mas aí fiquei ali em stand-by com a FRJ. E uma das coisas que me impactou assim foi esse momento de transição, né? Você sai da sua zona de conforto e entra no universo acadêmico, né? Que é um universo que fatalmente, se você não tiver uma base, te suga, né? Te suga em todos os sentidos, porque infelizmente ele não é feito pro favelado, né? Pro pobre. Ele é feito para uma elite, né? E aí que tá, não é feito para uma pessoa que trabalha como camelô, que não tem nem grana para tirar uma xerox. E foi nesse momento de transição que eu decidi, falei, cara, eu quero fazer muito mais, né? Eu quero levar isso aqui com muito mais seriedade, assim, porque isso aqui vai ser minha porta de entrada para outros momentos, assim. E foi assim que em 2006 eu entrei na UERJ e foi um longo processo, assim, né, da minha vida acadêmica. E antes de eu me formar, eu queria falar sobre a questão da narrativa das mulheres, assim. E foi daí que eu conheci a Regina, que é uma mulher, sabe, super empreendedora do Parque das Missões. E que ela, analfabeta, sabe, empregava na casa dela 24 mulheres fazendo bolsas de papelão para grandes marcas e tal. E eu fiquei encantada com aquilo ali, porque eu falei, cara, eu tô aqui, tô na universidade, esse mundo acadêmico tão foda. E essa mulher tá ali, aquela fabricazinha no fundo de quintal, sabe? Empregando 24 mulheres, todas trabalhando ombro a ombro, num sistema que era um trabalho escravo, né? Que elas produziam 1000 bolsas a 35 centavos, 40 centavos, uma coisa absurda. Mas elas estavam ali.
E o que me encantou, além desse processo, era um trabalho que a Regina fazia para além, né? Por conta da questão da violência, a polícia entrando em determinadas horas sem se comunicar e tal, as crianças ficavam na rua. Então o que ela fazia? Ela pegava, catava livro pelos lixos da vida e colocava no quintal da casa dela e fazia tipo uma mini escolinha para as crianças. As crianças ficavam lá estudando e tal naquele momento e ela estava ali, sabe, cuidando, tipo a galinha com seus pintinhos. E eu me comprometi no sentido de falar, preciso, cara, tem uma Regina, sabe, tem eu ali na universidade, que propósito é esse, assim? É só terminar a graduação para poder entrar no mercado de trabalho e ser mais uma dentro desse sistema? Eu quero muito mais do que isso, sabe? E foi daí que eu comecei a conversar com ela, perguntando se podia fazer um trabalho com as mulheres. Mas era muito difícil chegar nas mulheres, né? Por conta daquilo, né? Muitas promessas, muito eu vou fazer e tal, elas não confiavam. E foi daí que eu falei assim, eu preciso de uma tática. E surgiu o Apadrinho Sorriso de Natal, que era uma ação que eu reuni um grupo de amigos e a gente apadrinhava uma criança com roupa, sapato e brinquedo. No primeiro momento é aquela coisa, né? Agradou a mãe, agradou o filho, né? No caso, conquista a mãe. E foi assim que surgiu o Apadrim. E a partir do Apadrim começou a surgir o Sarau de Poesia, que era um trabalho voltado para a leitura, para envolver as crianças no universo da leitura e tudo mais. E usando a poesia, porque muitas crianças eram analfabetos, né? Funcionais, assim. Estavam na escola, mas não processavam o conhecimento que tinha ali. E até por conta da realidade, até por conta do abandono, muitas são criadas só pela mãe, a mãe trabalha, não tem tempo de ter esse cuidado no sentido de saber o que o filho está fazendo dentro de sala de aula. A escola também não está preparada para lidar com a realidade desses alunos, né? Então começa daí, começa um ciclo e eu entrei já na contramão desse ciclo, assim, no sentido de que, opa, existe uma escola, existe uma família, mas não tem nada no meio que ligue uma coisa a outra, né? Então vamos tentar ser essa ponte, vamos pensar junto. E foi daí que o Sarau tomou essa proporção toda, assim. Porque o Sarau mostrou para a própria comunidade, para as pessoas de fora, que o Parque das Missões tinha muito mais potencial, assim, do que qualquer pessoa podia pensar em fazer. E potencializou, por exemplo, a feitura de uma sala de leitura, né? Outras coisas acontecendo, porque a gente começou com o Sarau no quintalzinho da casa da Regina, com as crianças e com os adolescentes. E hoje a gente tem, além do Sarau de Poesia, que ainda continua acontecendo, teatro, música, né? A gente voltou, aí aquele plano lá inicial de conseguir trabalhar com as mulheres, tomou um gás novo, porque as mães começaram a ver o potencial de um projeto e elas começaram a se envolver nesse projeto, e daí que surgiu a Roda Poética. E uma das coisas mais bacanas em relação a isso tudo é que esse sonho deixou de ser uma coisa minha, né? E se tornou uma coisa coletiva, assim. Não somente coletiva Parque das Missões, né? Porque a gente conseguiu sair do parque e mostrar para outras pessoas que existe esse lugar. Que esse lugar, para além do abandono, tem muito conteúdo, né? E é isso que foi a mola, assim, que me fez chegar até aqui. Pensar em Fabi antes da faculdade, pensar em Fabi nesse momento, são duas pessoas muito diferentes, assim, que teve um encontro ali, sabe? E esse encontro só foi possível quando ela começou a entender que a retroalimentação parte desse desenvolvimento, desse olhar, né? Porque você está dentro de um mundo acadêmico, mas você está ali só para poder receber algo, sabe? Só para poder entrar no mercado de trabalho. Se for isso, ok também, né? O problema não está aí. O problema está nesse sentido de conexão do que você acha que é certo. E o que eu acho que é certo eu estou ali dentro de um espaço que é muito seletivo, que foi muito difícil de entrar e eu vou sair sem nada. O que eu vou trazer para minha favela, sabe? O que eu quero potencializar? Eu quero potencializar que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive e que o caminho delas não seja tão difícil quanto o meu foi, assim. Eu acho que é esse o sentido de entender que processo é esse e como ele se dá, assim, e como ele se deu, né? E como ele continua se dando, né? Porque eu acho que é isso. E quando foi o seu momento da virada? Você lembra aquele momento, aquele dia, aquele momento da virada? Foi quando eu vi uma das crianças, né, até o Eric, que hoje é um dos jovens do projeto, do Apadrim e tal.
eu olhei para ele, ele tinha feito uma operação do baço, e eu olhei para ele e falei assim, cara, olha isso, esse garoto tá sentindo dor, velho. E ele tá todo feliz aí pedindo um livro para poder ler, sabe? Bi, consegue mais livro para mim? E eu falei, é isso, eu quero isso, sabe? Eu não quero estar numa sala de aula fazendo algo só porque eu preciso fazer, assim. E não é fácil não, tá? Que fique claro que eu tenho grandes amigos que se formaram comigo que não conseguem entender o porquê eu não quero fazer um concurso público. O porquê eu tenho que ficar ainda me submetendo a determinados tipos de trabalho para poder suprir uma demanda que é pessoal, né, de pagar contas, quando eu posso estar ali recebendo o certo, mas estar fazendo algo que seja vinculado ao que é da minha formação, assim. Mas a minha formação é muito humana, né? Então, trabalhar com garotos como o Eric também me traz um potencial, assim. E foi essa mudança de olhar que potencializou toda a transformação da minha vida, né? Eu queria que outros Erics surgissem, sabe? Que outras crianças vissem a importância, não em momento de dor de pedir um livro, mas em todos os momentos de ter acesso a esse livro. Porque para mim a leitura é um processo que é muito caro. Entrei na escola muito tarde, então eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ler, assim. Acho que a leitura é muito mais primordial do que qualquer outra coisa que a gente possa vir a pensar, porque a leitura te possibilita acesso, né? E é isso, assim. Foi isso que deu essa guinada, assim. Quando eu olhei para crianças como o Eric, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Não que estar em sala de aula me possibilite de chegar a isso, mas assim, eu ficaria muito presa, não conseguiria fazer o que eu quero fazer com a liberdade que eu faço. Porque você, quando está em sala de aula, você tem que seguir um currículo. E o que eu faço é livre de currículo, assim. Conta pra gente um pouquinho mais dos projetos que você realiza. No caso, ainda continua, né? O Apadrinho Sorriso, ele tá ali, é o nosso carro, né, de entrada, assim, é o que levou a gente até aqui, o que fez com que as pessoas, né, a gente começou com 13 amigos e ano passado foram 729, sabe? Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida e talvez eu nunca venha conhecer. É engraçado que eu pulei o carnaval em 2013 e estou num bloco, mas 4 pessoas, Fabi, sei o quê? E assim, eu tô, oi! Mas tipo, não sei quem são, mas estava ali. Mas é isso, são pessoas que acreditam nisso, né? Primeiro que é aquela coisa, né? Quando você não envolve o dinheiro, as pessoas elas têm um outro olhar sobre as ações, né? Parece que o dinheiro é um entrave, assim. Nossa, você está pedindo dinheiro para aquele projeto, será que vai usar mesmo no projeto? As pessoas têm esse olhar de desconfiança, né, com projetos sociais. E o Apadrinho ele já vai contra isso, né? Porque, por exemplo, eu não pego dinheiro se as pessoas quiserem entregar pessoalmente, ok? Se não, quero ser um contribuidor anônimo, eu posso deixar no posto de coleta e ela vai fazer a entrega e tenho a garantia da foto, de uma imagem e tal. Então isso fez com que o projeto de 13 chegasse a 700, sabe? Essa rede que foi se conectando, você chama um amigo, que chama um parente, que chama uma tia. Eu tenho uma madrinha, Priscila Bragança, que ela envolveu toda a família, a rede de trabalho dela, os amigos que foram envolvendo outras pessoas. E agora, quando eu paro para olhar assim, ela fala, Fabi, eu preciso de X crianças. Aí eu falo, caraca, essas daqui já são todas da Pri. Porque eu sei que ela já faz esse movimento de envolver outras pessoas. E a gente chegou nisso com isso, assim, de fazer fazendo, né? Que é o Apadrinho Sorriso. E daí surgiu o Sarau de Poesia, que é muito focado na leitura, né? Que daí do Sarau veio o Som do Parque, que é um projeto de música, coral cênico. Aí vem o grupo de experimentação teatral, que é um projeto voltado para o teatro, crianças se apresentando em eventos grandes, sabe? Mostrando que o parque também tem cultura, mostrando que é muito difícil sair do parque para poder frequentar um teatro que é aqui no centro do Rio, mas a gente também faz teatro no Parque das Missões, né? E mostrando que o parque ele tem esse potencial, sabe? Que é aquele negócio, o Parque das Missões muito mais favela, né? E para além da violência que é tão notificada, cotidianamente massacrada
né? Que, ele é muito violento ali, não sei o quê. É mostrar que, ok, sabe, tem violência ali, assim como tem em todas as regiões do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias. Mas também tem cultura, também tem educação, também tem pessoas que fazem. E o mais louco é pensar que meninos que lá atrás comecei apadrinhando com a roupa, sapato, brinquedo, hoje estão homens, sabe, movimentando uma roda comigo, sabe, fazendo ensaio de música sozinho, sem o professor, passando rifa para poder comprar lanche de todo mundo. Então, é aquela coisa, né? Frutinhos que você vai colocando. Não posso falar que seja fácil, porque fácil não é, mas é possível, sabe? É muito possível fazer. É isso que me movimenta a continuar. Porque a parte financeira ela é muito importante, é isso que paga as nossas contas, né? Senão eu estaria trabalhando, me aborrecendo onde eu estou nesse momento. Estou ali e continuo fazendo, porque eu acredito muito que você precisa fazer o melhor em todos os lugares que você esteja. Mas assim, a parte emocional, o meu envolvimento é muito maior. Claro que eu gostaria muito, num plano ideal das ideias, de agregar o fator financeiro com o fator amoroso, sabe? Mas é um processo também, assim, estou caminhando para isso. Mas assim, em compensação, o fator amoroso é tão bacana e tão forte, sabe? E tem tanto retorno que acaba que os aborrecimentos da pegada do financeiro se torna algo secundário, assim. Você respira, deixa, sabe, pensar, sábado tem sarau, está acontecendo isso, fui convidada para poder fazer um projeto bacana, tem pessoas que vão vir. Hoje, por exemplo, eu não preciso já me desesperar com lanche, né, de ficar passando rifa e tal, porque tem pessoas que já fazem esse movimento por mim, sabe? Para além das rifas que as crianças passam, tem amigos que, eu vou te ajudar, vou comprar tal coisa, vou te ajudar com material para uma oficina. Eu acho que é isso que potencializa e que vai te movimentando, assim. Eu levei um tempinho para poder entender esse processo também. Porque eu queria fazer e fui fazendo, né? Aquela coisa, alguém precisa fazer isso, então eu vou fazendo. E de 2 anos para cá, quando eu vi que aquele sonho, que estava ali dentro, estava ganhando premiação, menção rosa. Quando eu voltei do México, que eu fui apresentar esse projeto lá, no encontro de lideranças comunitárias, que eu falei assim, caramba, eu acho que não dá mais para você entender isso enquanto algo que é só brincar, sabe? Que é só fato, tá, ok, eu gosto do que eu faço, mas eu estou fazendo por fazer, alguém precisa fazer algo. E foi dali que eu pensei, falei assim, é mais do que um sonho, né? Tem outras pessoas contando comigo, assim, né? Toda vez que eu falava, cara, eu estou muito cansada, eu preciso me focar, eu quero fazer meu mestrado e tal, eu quero trabalhar com a questão das mulheres, que sempre foi meu carro-chefe. E eu vi as pessoas chorando, parando, perguntando, por favor, tem como você aliar o que você quer com o que você já faz? Tem tantas pessoas, sabe, pensando junto. Semana passada mesmo, minha amiga estava no centro do Rio, correndo da polícia, que a polícia estava matando bomba em cima dos manifestantes. Aí ela narra, né, ela mandou para mim um trecho, que ela corre do lado de 2 adolescentes, 2 jovens. Aí ela falou, aí os meninos falando, né, esses caras são muito covardes, que não sei o quê. E ela falou assim, não, mas não vale a pena você revidar dessa forma, atacando pedra, porque eles vão vir com mais força em cima de vocês. Aí ele vira e fala, tia, a gente já está acostumado com isso já. Sabe, no Parque das Missões isso acontece direto, eles chegam lá cheio de violência, matando, machucando. Aí ela falou assim, não, vocês moram no Parque das Missões? A gente mora lá. Você não conhece o Parque das Missões não, tia? Não conhece o Padrinho Sorriso não? Eu sou criança da Padrinho Sorriso, eu sou do Sarau. Aí vai e fala para ela uma poesia do Sérgio Vaz e mostra para ela o quanto a poesia faz esses momentos de violência, sabe, compensarem essas outras coisas. Então, assim, é isso que você respira e fala, ok, vamos seguir, sabe, vale a pena. Não é fácil não é, mas vale a pena, sabe, por conta disso. Porque quem né, nesse processo poderia, né, dar, vamos dizer assim, a possibilidade desses garotos entenderem o que é uma poesia, deles ter esse olhar, sabe, ok, tia, a gente está fugindo da polícia aqui, mas isso pra gente não é muito diferente não.
Lá no Parque das Missões isso acontece também. Aí vai, joga uma poesia do Sérgio Vaz falando sobre esse cotidiano, sobre essa vontade de lutar, sabe? E é aquela coisa, eles não estavam ali roubando, estavam ali engraxando, né? Então é aquele momento assim de uma pessoa, né? Ela, Zona Sul, branca, que conhece o projeto, que ajuda o projeto, tendo esse embate assim, pensando, caraca, é isso, eu faço parte disso, sabe? O meu lanche ali, pensava que não era nada, mas é isso, possibilita que esses garotos tenham outro olhar, não só sobre o parque, mas sobre isso, tudo que está acontecendo. Então, acho que é isso que fortalece, né? Essa minha mudança pessoal e também a mudança desse coletivo, que começa a olhar para favelas como Parque das Missões com outro olhar também, um olhar de empatia, né? Um olhar de, opa, ok, não é minha zona de conforto, mas é a zona de conforto de outra pessoa. Então, acho que é isso. E se você tivesse a oportunidade de falar para todas as pessoas do mundo que desejam empreender, mas estão com medo, estão inseguras, qual mensagem você mandaria para essas pessoas? Eu acho que o principal é se fortaleça em uma rede, assim, né? Você sozinho, você faz muita coisa. Assim, eu olho para tudo que eu passei e eu penso assim, eu sozinha eu fiz muita coisa. Mas se não fosse a minha rede, eu não faria 1/3 do que eu fiz, assim. Eu acho que é essa mudança de olhar que é importante, né? Porque empreender é todo um processo, assim. Eu acredito muito que até para você começar a entender que o seu sonho, ele vai gerar um impacto não somente em você, mas em outras pessoas, e que sonhar é um ato de empreender, né? Quando você olha para o rosto de uma criança que ela fala para você assim, tia, eu não sei o que é rir não. Aí você fala, opa, não, você sabe sim. Talvez você não tenha dado tantas risadas ao longo da sua vida, mas você sabe. Você não gosta disso aqui? Você não gosta de sentir um cheiro gostoso? Então isso também é um ato de liberdade, é um ato, sabe, de amor, de sonhar. E quando você pensa nisso, aí você fala, eu quero impactar, sabe, de alguma forma esse mundo. Eu quero sair daqui sabendo que eu deixei alguma coisa, né, para trás. Não é um sonho unilateral, vamos dizer assim. Porque quando você começa a entender o impacto de uma narrativa, de um potencial, assim, na vida de outras pessoas, você fala, ok, é isso que eu quero deixar para o mundo, assim. Quando a gente pensa no impacto que uma ideia, que você pode achar, minha ideia não é tão legal, não vai causar nenhuma transformação no mundo. Aí quando você vê, não, é isso. Você pode pensar que não, mas pode causar, sabe? Seja a Maria que está fazendo bolo e no final deixa as sobras ali, coloca num saco e doa para uma criança que nunca comeu um bolo. Seja João, que passa de um carro importado, mas chega no sinal, olha para aquela criança e fala, não vou ajudar ele nesse momento, porque eu não sei para onde esse dinheiro vai, mas no final de semana ele vai servir sopa, sabe, para moradores de rua. Isso também é um ato de amor próximo. Empreender é isso. Empreender é você entender que o seu sonho pode te impactar e impactar outras pessoas. Eu acho que o principal é entender que esse impacto ele tem que ser feito de uma forma que seja realmente assim, de transformação, seja pessoal e coletiva, né? Porque eu acho que mais do que qualquer coisa você precisa estar feliz, assim. Porque se você está feliz, você faz as coisas bem, assim. Você faz com amor. Eu acho que o empreender é fazer com amor, assim. Vai chegar um momento que as cortinas vão se fechar, pelo menos para esse corpo. E como você gostaria de ser lembrada no seu último dia de vida? Passou por aqui alguém que fez algo.